Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua... Você é a imagem de Deus, querido. Você foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Diga assim: eu sou abençoado. É o que a Bíblia diz. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Amém, querido? Então nós vemos aqui um propósito de Deus para o homem, que o homem seja a imagem dele. Eu e você fomos criados para refletirmos a glória de Deus. Diga amém. Você não foi criado para ficar milionário. Se você ficar, amém. Você não foi criado apenas para ter uma família, para ser bem sucedido. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. Então, enquanto você não estiver vivendo esse propósito, você está vivendo em uma vida sem motivo nenhum. Por isso que nós vamos ver grandes homens aí, milionários, sem propósito nenhum, e acabam os seus dias em depressão, triste, porque a vida deles foi viver sem entender o propósito de Deus para a vida deles. Você que está aqui essa noite, você precisa compreender isso. Meu Deus, para que eu fui criado? Para que motivo eu nasci? Você que está aqui essa noite, e talvez você falou: ah, pastor, mas eu sou fruto de... minha mãe foi molestada quando era jovem e eu nasci. Você não nasceu por causa disso, não. Você nasceu porque você tem um propósito, querida. Então eu quero dizer para você: você não é um acidente. Você é um propósito de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que tudo tem um propósito. Essa cadeira, ela foi feita para um propósito, para ser usada, para você assentar nela. Tudo foi feito para um propósito. E nós precisamos a cada dia, irmão, entender que Deus criou eu e você para multiplicar imagem e semelhança dele sobre essa terra. Ele fala assim: olha, eu vos abençoo. Ele nos abençoou. Tudo que você for fazer, se estiver debaixo do propósito de Deus, não tem como dar errado, querido. Não, você não entendeu. Você sabe por que você fica apanhando? Porque você vive fazendo as coisas que não estão no propósito de Deus. Então quando você faz aquilo que está no propósito de Deus, dá certo, meu irmão. Aí você olha para aquelas pessoas e fala: meu Deus, tudo que esse cara faz dá certo, tudo que essa pessoa bota a mão, prospera. Não é, irmão, é porque anda dentro do propósito de Deus. E a Bíblia diz que ele abençoou para multiplicar, para encher essa terra. Sabe o que significa esse texto? Que nós somos feitos também, irmão, para fazer menino. Aleluia. Você foi feito para fazer menino. Mas sabe qual é a agenda do diabo? Sabe qual é a agenda de Satanás? Dizer que hoje para criar filhos está muito difícil. Vai escutando a agenda do diabo. A Bíblia diz que é para crescer e multiplicar. Filho é bênção de Deus. Senão você não teria nascido. Senão você também não seria uma bênção. Você nasceu porque você é filho. Filho é bom demais, meu irmão. A mentira de Satanás é: agora é o crime, é não sei o quê, é muito caro ter filho. Mentira do diabo.
A Bíblia diz que é para você crescer e multiplicar. Porque aí começa o processo dentro do nosso lar. O propósito de Deus começa primeiro dentro do nosso lar, nós fazendo filho, aleluia, fazendo menino. E esses pequeninos serão a imagem e semelhança do Senhor. É como nós vemos em Mateus 28, 18, fala assim, ó, ide fazer discípulos. Agora não é só fazer filhos também, é fazer discípulos. O propósito de Deus é multiplicar em todas as esferas, fazendo menino, fazendo discípulo, a imagem de Jesus. Então eu e você precisamos entender isso, querido. Olhando nas escrituras, nós conseguimos notar como cumprir esse propósito. Mas antes disso, o pastor passou alguns estudos para nós. E eu estava estudando ali, vendo, meu Deus do céu. Nós que caminhamos já com Cristo, às vezes nós não entendemos as coisas. Nós pensamos que o ponto de partida do propósito de Deus é a partir da queda. E a queda foi um deslize que o homem deu. Mas a Bíblia vai dizer que desde a eternidade passada, Deus já tinha um plano para mim e para você. Deus já sabia de todas as coisas. Então Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Deus também não é um Deus de segundo plano. O propósito de Deus continuou ainda em linha reta. Você já viu? Os homens geralmente eles se arrumam mais rápido para sair de casa. Sim ou não, igreja? As mulheres muitas das vezes começam 5 horas da tarde, para 7 horas está pronta. Eita, agora eu arrumei uma encrenca. E geralmente quando nós esquecemos alguma coisa, nós ligamos para alguém que está vindo e fala assim, ei fulano, eu esqueci tal coisa, tem como você passar e trazer para mim? Mas continua no projeto, eu estou indo, eu ligo para alguém, pegar o que eu esqueci e trazer aonde eu estou, mas eu não vou parar e nem vou voltar. Assim foi o projeto de Deus. O homem caiu, ele não falou, não, peraí, eu vou voltar lá atrás. Não, meu irmão, o bonde está andando. Vai continuar andando. Deus continuou andando no seu propósito eterno para o homem, que era refletir a glória dele e do Filho. Não parou por aí por causa do pecado. Então nós vemos isso, querido. Por anos, muitos cristãos têm vivido sem conhecer qual é o propósito eterno de Deus. Tem pensado, como eu falei, que o propósito principal de Deus é a salvação. Irmãos, nós não nascemos para sermos salvos. Nós nascemos para cumprir um propósito. A salvação se fez necessária porque o homem se perdeu e precisou ser achado novamente para ser colocado no curso da caminhada. Mas o fim, o meio, não é apenas a salvação. Nós temos que entender isso, porque senão nós se tornamos cristãos 3S: salvo, satisfeito e sentado. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós somos cristãos que apenas estamos recebendo e não distribuindo na vida das outras pessoas. E a multiplicação que diz nesse texto é para acontecer isso. Eu recebo e derramo na vida das pessoas. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque alguém derramou da vida de Cristo na sua vida. Sim ou não, igreja? A pergunta é, agora você tem derramado na vida de quem? Se eu não estou derramando da vida de Cristo, da vida do Filho, na vida de outras pessoas, eu não estou cumprindo o propósito de Deus. Então tire da sua cabeça que o alvo de Deus é apenas lhe salvar, é muito mais do que isso. Deus quer lhe salvar, mas Deus quer que você transmita a vida do Filho para os perdidos. É isso que Deus quer de mim e de você. Nós necessitamos conhecer disso. Em Efésios 1,14 diz, olha só, o propósito de Deus não surgiu com a queda do homem, pois o seu propósito principal já estava em seu coração antes mesmo da criação do mundo.
e o próprio homem estava lá. Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de criar o universo, antes de criar o homem, Deus já tinha um plano para a sua vida. Quando estão me entendendo, diga amém. Então nós partimos daqui, querido, que eu e você precisamos manifestar a glória do Filho aqui na terra. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para manifestarmos isso na vida das outras pessoas. Não é para você vir para a igreja, pronto, agora eu vou morar no céu, e aí pronto, acabou. Não é isso, igreja. A salvação, eu creio que é o primeiro passo. Você vai ter que dar continuidade, vai ter que passar pelo processo de santificação cada dia mais e mais, para se tornar parecido com o Rei dos Reis. E nós vamos ver isso essa noite. Então, qual é o propósito de Deus para o homem? Ser parecido com Cristo e formar Cristo nas pessoas. Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu. Meu irmão, olha que texto poderoso. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É uma família, irmão. Tem que haver a multiplicação. A multiplicação está no DNA de Deus, querido. Deus ama a multiplicação. Ele fala, porque tem um primogênito entre muitos irmãos. Não tem como, querido. Por isso que eu e você, nós temos que entrar em choque se nós não estivermos ganhando almas para o Senhor Jesus. Porque como vai se cumprir esse texto, um primogênito entre muitos irmãos, se nós não estamos cumprindo o propósito de Deus, que é manifestar a glória dele para os perdidos? Quando estão me entendendo, diga amém. Então você tem que ser confrontado com isso e entender: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu te conheço, eu conheço a tua palavra, mas eu não tenho manifestado o teu filho para as pessoas. Existem muitos cristãos que são 007, irmão. Estão escondidos. Não, é porque não pode misturar as coisas. Você já escutou isso? Quando já escutaram isso? Não, é porque eu sou crente e aí a gente não pode misturar as coisas. Enquanto nós estamos com essas teorias de não misturar as coisas, os filhos do diabo estão tomando os lugares aonde era para os cristãos estar governando. Lá onde você trabalha, possivelmente chega um abençoado e bota uma musiquinha lá, daquela do chão até o chão, arrasta não sei o que no chão. Aí você não pode chegar lá e colocar um louvor, porque você fala: não, nós não podemos misturar as coisas. Nós somos chamados para manifestar a glória de Deus aonde nós estivermos, irmão. Nós precisamos entender isso. Então a pergunta é: como é que eu faço agora para cumprir o propósito de Deus para a minha vida? O que eu preciso fazer? Como que eu sei se eu estou cumprindo o propósito de Deus ou não? Como é que eu sei se eu estou dentro da vontade de Deus? Porque, cara, eu venho para cá todo domingo. Eu tenho um PGM, eu participo de um PGM. Eu não falto um culto de terça-feira, nem de domingo. Será que ainda eu estou fora do propósito de Deus? Talvez nós estamos caminhando apenas com o nome do Salvador, mas não com o Salvador. E nós precisamos se encaixar totalmente nesse projeto de Deus, querido. Então, como é que eu sei se eu estou cumprindo o propósito de Deus? Contemplando o Filho. Olha o que diz em 1 João 1:1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida.
Olha esse apóstolo, esse discípulo de Jesus falando: olha, eu vi o propósito de Deus, eu peguei no propósito de Deus, eu andei com o propósito de Deus, o verbo estava comigo, eu andei com ele. Esse discípulo contemplou o nosso Senhor Jesus. Então ele tem o discernimento, contemplamos e apalpamos. Eu e você precisamos entender que para mim estar fazendo o propósito de Deus, eu preciso contemplar o Filho de Deus, andar com o Filho de Deus, ouvi-lo dia após dia. O apóstolo João, ele fala: olha, eu vi ele, eu contemplei, eu estive com ele, os meus olhos viram ele. Meu Deus, irmãos, o homem desse jamais poderia sair do propósito de Deus, porque esse cara andou com o verbo, ele andou com a própria encarnação do propósito de Deus para nossas vidas. Jesus é o propósito de Deus para mim e para você, querido. Então isso tem que estar dentro de você todos os dias, porque dessa forma você vai ser incansável, vai falar: meu Deus, Jesus, eu quero andar contigo todos os dias. Eu não quero ser um religioso, eu não quero ser frio na fé, eu quero cumprir o teu propósito. 2 Coríntios 3,18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Contemplando, querido, novamente, contemplando a imagem de Deus e sendo transformado cada dia mais e mais. Meu Deus, olha só, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Entenda isso. Não basta nós estarmos aqui todos os domingos, apenas 2 horas, às terça-feira também, participar de PGM, não basta isso, é só um acréscimo, querido. Nós precisamos todos os dias contemplar o Senhor. Nós não podemos ser pessoas religiosas que falam: ó, eu vou para o culto domingo, eu vou para o culto terça-feira, eu participo de PGM. Não. Eu preciso contemplar o Senhor todos os dias. Não vem a hora de acordar para ficar na presença dEle, para degustar da presença do Senhor. Isso é contemplação. Isso é buscar verdadeiramente o propósito de Deus para a minha vida. Não aceitar menos do que isso. Talvez se eu perguntasse para você essa noite: quantos aqui têm a certeza da sua salvação? E muitos vão questionar: não, é porque esses dias eu não vim para a oração de manhã, não, é porque esses dias eu não estou lendo a Bíblia muito, isso aqui, meu irmão. Você precisa crer na sua salvação, você precisa tomar posse dela. Aí o que falta é só você tomar um pouquinho de vergonha na cara para tirar a preguiça. Mas isso aí tudo bem, a gente resolve. Mas crer, você precisa crer na sua salvação. Meu Deus, se tivesse um crente aqui, Jesus morreu por você e disse assim: ó, se creres será salvo, tu e a tua casa. Agora por causa de aspectos, não, é porque eu tenho que orar de joelho, não, é porque eu tenho que jejuar muito. Meu irmão, você já é salvo. Basta você crer no Filho de Deus, contemplá-lo dia após dia, e de glória em glória você vai ser transformado. Passe da premissa de crer. Eu creio que sou salvo, e dia após dia a glória de Deus vai me transformando. Eu e o pastor Aparecido e os irmãos, ei querido, nós já não nascemos crente não. O que nasceu crente foi só o nosso Senhor Jesus, aleluia.
Mas olha aqui, tem gente, irmão, que pedra de jacaré, couro de crocodilo, foi converter já avançado de idade, meu irmão, deu dor de cabeça pra caramba, misericórdia. Eu preparando a palavra, e eu falei, meu Deus, quem revelou Cristo, quem revelou o propósito de Deus para a minha vida foi a minha esposa. E ela falou para mim assim, olha, eu só não te larguei, Tiago, porque quando eu chegava aqui nessa igreja aos domingos, a pastora Jarina me levava por canto e falava assim, não desiste não do teu casamento. Sabe o que é isso, irmão? Manifestar Cristo em outras pessoas. Quem não tem a mente de Cristo vai falar, separa, porque isso é abuso. O Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis, irmão. Deus conhece o intento do coração de cada ser humano e sabe o que cada um já quer fazer antes mesmo de tomar suas decisões. Mas foi me apresentado essa revelação, esse propósito de Deus que era Jesus. Eu lembro que quando eu fui para o encontro com Deus, eu falei assim, eu posso levar o cigarro? Eu comprei 2 carteiras de cigarro, pastor. Eu ia para os encontros, para os retiros da igreja católica, aí eu levava cigarro, levava vinho. Aí eu falei, então eu vou levar 2 carteiras de cigarro. Comprei 2 carteiras de cigarro, porque depois do almoço, irmão, quem fuma, em nome de Jesus, você que fuma, que o Senhor venha sobre você agora e você seja liberto em nome de Jesus. E eu falei para minha esposa, já comprei. Na época era o IES, misericórdia. IES, ô cigarro miserável. Comprei o IES. Aí eu falei, tá aqui, amor, vou levar porque depois que eu almoçar eu vou fumar um cigarro. Irmãos, no encontro, quando eu recebi a palavra, quando veio ao meu encontro a revelação de Cristo e mostrou os meus pecados, eu fiquei como quem estava nu, irmão. Eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer. Irmão, eu entrei em choque. Fiquei desesperado. Quando eu voltei na segunda-feira, irmão, eu peguei as 2 carteiras de cigarro, estava lacrada, e joguei fora. Nunca mais fumei. Sabe o que é isso? A revelação do propósito de Deus para a vida de um perdido. A contemplação do Filho de Deus é dessa forma, quando é alcançado em um coração pregnado pelo pecado, a contemplação faz com que a glória de Deus transforme o pecador em uma pessoa santa. É isso que faz nosso. Por isso, se você anda com dúvida ainda, não tenha dúvida da sua salvação. Falei para você, só é ter um pouquinho de vergonha. Já que a sua consciência acusa você, que você não está orando muito, nem lendo muita Bíblia, nem jejuando, então faça para a sua consciência deixar você em paz. Mas saiba de algo, você na presença do Senhor contemplando, isso é o propósito de Deus para mim e para você, aleluia. Então, irmãos, quando essa contemplação vem na vida do homem, o homem contempla o Senhor, ele passa por uma transformação. Eu contemplei a Cristo, fui transformado, e depois eu comecei a revelar. Não é aquele negócio, vou revelar o teu CPF. Não é isso não, irmão. É revelar o Filho de Deus. Você contempla o Criador. Após a contemplação dele, você entra no processo de transformação na sua vida. Aí você bebia, você não quer mais beber, aleluia. Você adulterava, aí você não vai mais adulterar. Você roubava, e agora você não vai mais roubar. Porque você contemplou o Criador e entrou num processo de transformação. Alguns já estão na caminhada da revelação, revelando o Filho de Deus para os perdidos. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Contemplar o Filho, passar pelo processo de transformação
e em seguida revelá-lo para as pessoas, porque ele é a imagem e semelhança. É eu e você que vamos fazer isso. Por isso, igreja, você não pode dar desculpa. Não, o meu chamado não é pregar o evangelho. Ninguém quer que você pregue o evangelho. E outra, eu vou lhe dizer, pregador da palavra nunca quis ser pregador. Quis, pastor? Irmão, olha, Jesus parece fazer, ó, tu que é o gaiato, vou te pegar para pregar a palavra. Né, pastor? Nós, se fosse eleição, eu falo assim, eu quero ser um pastor. Irmão, pergunta para um pastor de verdade se ele queria ser pastor. Cai logo o cabelo. Irmão, é dor, é sofrimento. E aí a gente faz o melhor pelas ovelhas. E as ovelhas sabe qual é a mordida pior que existe? Não é do pitbull, é da ovelha. Mas nós precisamos continuar ainda assim exercendo o propósito de Deus, de revelar o Filho para as pessoas. Esse era o propósito de Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus prepara um negócio lindo, meu irmão. E aí coloca Adão e Eva. E na viração do dia ia se relacionar com eles. Olha, Deus é perfeito, cria a sua imagem conforme a sua semelhança, os criou. Mas ia estar lá com eles todos os dias, se relacionar, porque eu creio, querido, que dia após dia Deus ia lá para falar assim, olha, eu quero te emancipar, eu quero que tu cresça mais, eu quero que você já é a minha imagem e semelhança, da forma perfeita, mas eu quero que você cresça muito mais ainda, eu quero que você descubra a grandeza que há dentro de mim, e eu quero que você viva essa grandeza. Deus cria o homem para isso, para que depois eles tivessem ali muitos filhos, multiplicasse, enchesse a terra da glória de Deus. Não sei se é Abacuque, que fala, e toda a terra está cheia da sua glória, como o mar está sobre. Irmão, a glória de Deus está sobre Guajará-Mirim, aleluia. Quem mora no Planalto, diga amém. Quem mora no 10 de abril, diga amém. Então a glória de Deus está em cada bairro desse, querido. A glória de Deus não é aquela nuvem de fumaça, a Shekinah, não. São as pessoas manifestando a glória de Deus em cada lugar que está. Então Adão e Eva eles tinham sido postos no Éden para isso, para que eles pudessem manifestar a glória de Deus, produzir em imagem e semelhança ao Criador. Esse também era o propósito para o povo de Israel, quando o eu sou fala para Moisés, Moisés, liberta o meu povo. O povo de Israel estava escravizado no Egito ali, sofrendo. Deus lembra, meu Deus, eu esqueci meu povo. Parece que Deus é esquecido, né? A Bíblia fala que Deus se lembrou do seu povo e foi socorrê-lo. Aí Deus começa a fazer maravilhas. Eles atravessam o Mar Vermelho e em seguida Deus já fala assim, olha, eu quero que eles me contemplem. O Deus eu sou agora vai se manifestar através de uma contemplação para os seus filhos. Ele fala para Moisés, Moisés, leva o povo para as montanhas. Lá na montanha eu vou aparecer, aleluia. Porque quando Moisés chega para libertar o povo, ele fala assim, olha, um Deus aí chamado eu sou, disse que era para mim vir aqui libertar vocês. Imagina aí, meu irmão, chegar um doidinho da cabeça e falar assim, ei galera, de Guajará-Mirim,
bora embora para a Bolívia, todo mundo, larga a casa de vocês, larga tudo, porque Deus mandou levar vocês tudo para a Bolívia, aleluia. Quem iria, irmão? Não vai não, né? Eu pensei que ia só eu. E esse Moisés chega falando isso, olha, embora. E é aquelas pessoas que tinha concurso, que tinha casa, boi, fazenda, tinha que largar tudo para ir contemplar o Deus eu sou lá nas montanhas, irmão. E a Bíblia diz que há uma manifestação de poder, mas o que Deus estava querendo fazer, queridos? Deus fala a Moisés, eu quero que tu faça o lugar da adoração, a tenda, o tabernáculo, onde eu vou habitar no meio de vocês. E a Bíblia diz que quando Deus aparecia naquela tenda, Moisés não podia nem entrar, mas o povo de Israel ficava contemplando a glória de Deus. O propósito desse tabernáculo, o propósito dessa manifestação era para que o povo tivesse uma experiência, contemplasse o Senhor e falava, meu Deus, esse Deus é grande, temível. Quando ele apareceu naquela montanha, houve trovões, estrondo, até estremeceu. Isso era para que o povo tivesse temor do Deus de Israel. Em seguida, após essa contemplação, imediatamente eles seriam transformados, porque após uma experiência com Deus, irmãos, você fica ou não mais crente? Sim ou não? Quando você pega uma doença ali que vai, ai meu Deus, estou com uma dor aqui. Primeira coisa, irmão, vira crente, irmão. Ora demais, meu Deus, Senhor, meu Deus, estou com uma dor aqui. Rapaz, na hora vira crente, irmão. Ixi. Depois de uma experiência dessa, do povo de Israel, eles passaram por uma transformação, querido. E após essa transformação, eles estavam preparados para ser o povo escolhido, para levar por toda a terra a revelação de quem era o Deus de Israel. Então entenda isso, querido. O propósito de Deus é que você comece a contemplar o Filho, passe por esse processo de transformação e depois revele quem é o Filho de Deus. O povo de Israel estava preparado. Nós sabemos quem é o Deus de Israel. Agora todos os povos saberão quem é o Deus de Israel. Estavam preparados, irmãos. E o último exemplo clássico de quem contemplou, quem foi transformado e quem revelou esse propósito de Deus para nossas vidas é Estevão, irmão. Atos capítulo 7 vai falar que Estevão começa a pregar ali a palavra e a denunciar os podres de Israel, dos líderes religiosos, e eles ficam enfurecidos, olha, nós vamos matar esse menino. Atos capítulo 7, verso 54, diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações. Olha a raiva que esses homens estavam, irmão. E rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Irmãos, quando você lê esse texto, o que acontece com a sua vida? Passa uma leitura rapidamente. Eu já estou acostumado, eu leio a Bíblia todo ano. Irmãos, nós precisamos ler esse texto e entrar em choque. A Bíblia está dizendo que Estevão olhou, contemplou e viu quem? Viu Jesus, querido. E nós ainda estamos satisfeitos com reuniões às terça-feira, aos domingos. Irmão, nós precisamos buscar a contemplação de Deus até que haja uma manifestação em nosso meio. Esse homem vê Jesus, querido. Se tivesse um crente aqui, aleluia. Esse homem vê e contempla Jesus. O mais interessante,
ao lado do Deus Todo-Poderoso. O texto continua e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Imagina isso, irmão. Um jovem pregando o Evangelho de Deus, falando sobre a contemplação do Senhor, a transformação que ele tinha vivido. E agora as pessoas, os cristãos daquela época, pegaram ele, levaram para o canto e começaram a atacar pedra nele. Quem aqui já levou uma pedrada, irmão? Olha, eu levei 2 pedradas em seguida. Eu tenho uns irmãos que são muito quietos, meus irmãos. E aí eu tinha levado uma pedrada na testa, pegou 7 pontos, irmãos. E aí botaram o curativo. No outro dia eles me deram uma pedrada na minha orelha, irmão. Arrancou a minha orelha, ficou pendurada, a minha orelha é aleijada, uma é menor do que a outra. Cortaram a minha orelha fora, irmão. Mas pensa em 2 pedradas. Não deixou nem sarar o primeiro, já tinha levado outra pedrada. Agora você imagine um homem ser assassinado de pedrada. Mas o mais interessante, querido, é que esse homem, sendo apedrejado, sendo assassinado, ele olha e fala assim: olha, Senhor, não impute esses pecados. Às vezes tem irmão que fala mal da gente, a gente já não quer mais nem ver um irmão. Não vou falar com o irmão porque o irmão falou mal de mim. Esse homem estava sendo assassinado, querido. E ele fala assim: Senhor, não impute esse pecado a eles. Sabe o que nós precisamos entender, igreja? É que nós precisamos fazer um raio-x verdadeiro das nossas vidas. E parar de brincar de sermos cristãos. Porque na hora do verdadeiro comportamento de cristão, nós negamos a nossa fé. Talvez se fosse eu, não você, mas se fosse eu, a primeira pedrada eu tinha dado outras pedradas, irmão. Vai me matar, então pega a pedrada também. É assim que nós fazemos, Aldair. Quando as pessoas nos ferem, imediatamente nós ferimos elas de volta. E isso não é manifestar o propósito eterno de Deus para o homem, que é revelar o Filho. Estevão, nesse momento, ele começa a revelar o Filho para aquelas pessoas. Porque o Filho, alguns anos atrás, tinha sido da mesma forma crucificado. E na hora que os seus malfeitores estavam furando ele, batendo nele, colocando aquela coroa de espinha, levando ele para a cruz, ele olha e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Estevão, agora contemplando a glória de Jesus, passando pelo processo da transformação, revela quem é o Filho, vivendo na prática. Um discípulo que até na morte pareceu com o Criador. E às vezes por pouca coisa, nós negamos a nossa fé. O propósito eterno de Deus é que eu e você sejamos a imagem e semelhança de Jesus. É fácil? Não é fácil. Por isso uma busca constante pela contemplação do Filho, dizendo: Jesus, eu quero ser dia após dia parecido contigo. Eu estou caminhando com o meu pastor e falei para ele que eu quero aprender mais com ele. O pastor tem muito a me ensinar, irmão. Acho que o discípulo de Jesus, eu acho que eu era Pedro. Eu andava não só com a faca, mas com a espingarda também, irmão. E eu falei para o pastor: eu preciso aprender com o senhor.
Sou muito nervoso. Preciso aprender com o Senhor a ser manso, humilde, entender minha natureza, irmão. Eu preciso se converter, querido. Eu preciso aprender a ser semelhante com Jesus. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a humanidade. Ser parecido, porque Jesus, quando apanhava, não revidava. Quando era espancado, orava pelos que estavam espancando. Quando era caluniado, intercedia por eles. Irmão, o que é isso? Que manifestação é essa da glória de Deus? Por que que Jesus fez isso? Ele não fez isso apenas porque ele era um santo. Ele fez isso para agradar o Pai. E hoje nós precisamos fazer isso para agradá-lo. Porque o Pai morreu naquela cruz para mim e para você, meu irmão. Foi por mim e por você, entenda isso. Estevão começa a orar. E o mais interessante, querido, verso 59, verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mas o mais interessante, quando vai começar o capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz que tinha um homem ali. E esse homem consentia naquele assassinato. Quem era esse homem? Saulo, que se tornou Paulo. A forma que Estevão morreu foi uma forma de revelar quem era o Filho de Deus. Imagine Paulo pegando aquelas roupas e falar assim: eu nunca vi isso. Eu sou fariseu, entendedor da palavra. Imagine Paulo pegando as vestes daquele jovem e falando assim: eu nunca vi alguém morrer por alguém dessa forma. Imagine Paulo colocando na cabeça dele, que ainda era Saulo: meu Deus, o que é isso? O que aconteceu aqui hoje? Imagine a emoção daquele homem e entrar em desespero por alguém que estava sendo assassinado e ainda assim orando pelos seus assassinos. O propósito eterno de Deus é que eu e você seja parecido com Jesus e reflita Jesus para as outras pessoas. Essa noite nós vamos ter a oportunidade, querido, de falar sinceramente com o Senhor. Falar: olha, Deus, eu tenho sido falho contigo. O que tem refletido é mais a minha carnalidade e quem eu sou do que o Senhor. Sabe qual é a maior raiva de Satanás, querido? É porque nós pecamos, erramos e se arrependemos e chegamos aos pés do Senhor: Senhor, eu pequei, Senhor. Na queda do homem, a sua natureza foi afetada, querido. Por isso que Paulo vai falar: olha, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Irmão, eu quero andar em santidade todo dia, mas não consigo. Aquilo que eu não quero, eu faço. Mas nós temos um novo e vivo caminho aberto até Deus, querido, através de Jesus. Então essa noite nós precisamos falar: Senhor, 2024 está se iniciando. Um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criança, a partir de agora, para manifestar a glória de Deus. Fique de pé, querido. Não converse com ninguém. Continue orando. Feche seus olhos e já continue orando. Fale para o Senhor: olha, o propósito de Deus para mim, para você, é manifestar o Filho, é manifestar a glória. Entenda isso. Você vai ser um apaixonado pela palavra de Deus. Diga amém.
Você vai ser um apaixonado pela pregação do Evangelho. Guajará-Mirim precisa ser cheia da glória de Deus. É você que vai manifestar isso. É você que vai manifestar a glória de Deus lá no seu trabalho. Ei, lá no seu trabalho as pessoas conhecerão o Salvador. Entenda isso. Deus lhe colocou aonde você está para você ser a manifestação de Deus naquele local. Não se intimide. Não dê lugar para Satanás, apenas creia.